Boa tarde, telespectadores. Estou aqui com o pastor Francisco e para refletirmos sobre o papel da igreja no combate ao tráfico humano. Mais uma vez, boa tarde, sou Francisco, pastor Francisco. Talvez pode nos dizer, falar um pouco de ti, doutor? Muito obrigado, Sr. Armando. Um prazer estar aqui. Ahm, o que eu posso, assim, de praxe, falar sobre mim? Primeiro, eu amo esse país, né? Moçambique é minha paixão e tudo o que acontece de anormal, de mal com esse país, deixa-me com o coração partido. E essa situação do tráfico humano é um dos elementos que parte o meu coração. Então, para dizer que eu não sou pastor, missionário, mas as causas sociais são algo que queima no meu coração. E lembro-me uma vez alguém me perguntou: o que é que te faz chorar? E eu disse: o que me faz chorar é quando a injustiça se perpetua. Então eu tenho muita, mas muita dor quando estamos diante de injustiça. Hum. E esse é o que eu poderia dizer, o que caracteriza um pouco de mim. Então, de um modo geral, ah, eu já venho talvez um período de mais de 25 anos no ministério. E ao longo desses anos todos, ter a oportunidade, o privilégio de colaborar com várias iniciativas sociais, me tornar uma pessoa cada vez mais aberta, mais, mais interessada em ver coisas boas acontecer nesta nação. Não, muito, No mundo, muito obrigado. O tráfico de pessoas é uma das grandes injustiças que tira as pessoas da sua própria dignidade. Qual é a tua visão sobre o papel da igreja em relação à situação de tráfico humano? Será que a igreja tem uma responsabilidade ética sobre esta situação? nós responderíamos essa pergunta, com duas abordagens. A primeira abordagem, nós diríamos aquilo que é o ideal, não é? O ideal é que isso venha a ser preocupação da igreja. E Mas o real é que as igrejas, elas têm, especialmente as igrejas evangélicas, as protestantes, elas têm dificuldade de abraçar as causas sociais. É. Porque o background, a, a ênfase delas são as causas espirituais. Então, tudo que não é espiritual é visto com um olhar desconfiado. Então, essas são as minhas duas abordagens. O ideal é aquela igreja que compreende aquilo que eu chamaria o Evangelho do Rei, que é o Evangelho da plenitude, que olha para o ser humano como o homem completo, não apenas o aspecto espiritual, mas também o aspecto social. Mas nós estamos inseridos numa igreja que ainda não consegue olhar desse jeito, apenas vê o ser humano como aquele ser espiritual que está aqui em transição para
poder estar no paraíso com Deus. Então, o que acontece aqui não conta tanto. Então, se fôssemos a falar, eu precisaria de usar essas duas abordagens para poder ser o mais, ahm, talvez o mais abrangente possível. Oh, não, muito obrigado. E este silêncio, esta falta de intervenção da igreja em relação a questões sociais, neste momento estamos a falar em particular da questão do tráfico humano. Pessoas são traficadas contra a sua vontade, são escravizadas, são mortas, são violadas. Não estaria a igreja a ser cúmplice? Ahm, não me lembro quem foi que disse, mas um grande sábio disse: o que deve preocupar a sociedade não é o grito Hum, do injusto, mas é o silêncio do justo. é. Então, se a igreja é justa e se mantém no silêncio, isso é preocupante. É muito preocupante. E também é comum essa frase: quem cala se consente. É. Então, se não temos opinião, se não damos o nosso parecer, então nós concordamos com o que está a acontecer. Infelizmente, é uma realidade que é difícil de assumir, de aceitar, mas Hum. é isso, quem cala se consente. Que é bastante desafiador. E como é que podemos interpretar as estruturas bíblicas de forma geral e de forma recorrente, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento? Falam que, eh, que a presença de Deus é libertadora nas pessoas, mas nós temos as pessoas na escravidão e nós passamos por elas, assistimos. Qual é a sua opinião sobre isso? Ahm, Será que estamos a jogar o nosso papel como igreja? não me lembro exatamente, mas eu acho que é Êxodos 32, Hum. 2, onde vem escrito algo como, ahm, quem traficar ou vender ou raptar ou levar cativo alguém de forma não consensual, que não consentiu, É. Deus abomina. E essa pessoa é digna da pena de morte. Então, a lei mosaica, ela prevê Uhum. que a pena para aquele que é traficante humano, ou que a expressão que usa lá em Êxodos é exatamente a expressão de rapto. Esse é digno de pena capital. Hum. É curioso que a pena capital era algo que circunscrevia-se exclusivamente àqueles danos que eram gritantes para a sociedade. E Adúltero, por quê? Porque na lei não há divórcio. Então, o adúltero tem que morrer para poder permitir o outro cônjuge se casar. é interessante. A mesma dureza era para o filho rebelde, Hum. que também deveria ser condenado à pena capital. É. Para dizer o quê? Que a instituição da família era algo sagrado, que não poderia se dar liberdade a qualquer. E a outra coisa é o homicídio.
Hum. Então, esses 3 elementos eram o que mais era prezado com relação à pena capital. E o mais importante era aquilo que era chamado de blasfêmia, aquelas ofensas direta contra Deus. Não tinha chance, morte. E para ser trazido o tráfico ou o rapto humano como pena capital, é um sinal de importância desse assunto. Infelizmente, hoje nós não estamos procurando ir às Escrituras e ver o que é que as Escrituras falam sobre isso. E acontece no Novo Testamento, Paulo vem trazer esse mesmo assunto também, advertindo que não fôssemos coniventes Hum. a essa atitude de raptos, de levar pessoas sem seu consentimento. Exato. Hum. Dentro de tudo que falou aqui, pastor, que a pena é a morte. E nós, como igreja, assumo que fazemos parte desse grupo. Como disse nas suas primeiras palavras, que o silêncio, disse como o silêncio do justo era pior É pior que o barulho do injusto. do barulho do injusto. E as escrituras nos ensinam que haverá morte. A morte pelo silêncio do justo. Qual é o seu sentimento como pastor, como homem de Deus, mas também como pai, como irmão, como primo, como vizinho, de uma pessoa que pode ser raptada contra a sua vontade? É um sentimento devastador. É o sentimento como quem alguém vive num luto, não propriamente não consigo encontrar a palavra certa, mas um luto não vivido, um luto não experimentado. Então é um luto meio que em em stand-by. Yeah. Hum. É um luto muito difícil de se viver. Uau. Para nós que vivemos essa vida de ministrar, nós sabemos o quão danoso, hum, até mesmo eu diria, o quão estragos faz o luto. Tem gente que há pouco tempo eu recebi uma menina que ela está gerindo o luto de mais de 18 anos. Uau. De mais de 18 anos. Perdeu o pai e hoje chega uma informação de que o pai que ela perdeu não é o pai dele. Então, Só que então lidamos com isso todos os dias. Então, o rapto, o tráfico de alguém, membro de família, Sim. é muito doloroso. é bastante doloroso. Obrigado, pastor, por falar da questão do luto, por associar-se sempre ao trauma. Pessoas vítimas de tráfico humano sofrem real trauma. E é um trauma que, por vezes, vai por toda a vida com a pessoa.
O que a igreja tem tentado fazer naquilo que, na sua experiência, creio que possa ter ouvido uma vez que há uma criança que estava na rua perdida, estava numa situação de tráfico e depois um membro da igreja conseguiu acolher, ou seja o que for. E na tua observação, o que já notou que a igreja tenta fazer para essas vítimas do tráfico humano? O que talvez é preciso compreender é que igreja como instituição, ela tem Hum, muitos déficits. Mas quando nós falamos de igreja como um grupo de pessoas, aí nós vamos encontrar iniciativas individuais, ok. pessoais, de um membro da igreja que se deu conta de um evento parecido e agiu de uma forma altruísta e deu o apoio. Uhum. Mas como instituição igreja, nós não temos Hum, nenhum mecanismo, nenhuma ferramenta dentro dessa umbrella yeah. que diz: "Este atende a esta área". O que a igreja tem como tradição é apenas apoio às viúvas e os órfãos. Isso é tradição da igreja fazer. Qualquer igreja, ela tem sempre essa consciência, porque já é parte intrínseca Oh, da existência dela, de atendimento às viúvas e aos órfãos. Mas quando temos situações que não são como essas, não existe um mecanismo dentro da instituição para atender. E esse atendimento é feito por iniciativas de membros da igreja. Algum membro que já tenha tido algum contato com esse tipo de situação, ou já tenha algum contato com organizações que trabalham com nessa área. Então, esses membros é que são os elementos de resposta yeah. a esse tipo de situação. Mas não podemos dizer que é algo institucional da igreja. Ok. Ainda não chegamos aí, felizmente. Wow. Temos alguns irmãos, alguns membros que, por vivenciar experiências dessa natureza, trazem esse tipo de proposta. Que tal se nós criarmos um departamento Yeah. para atender isto? Mas a questão fica: quem é que vai ser colocado nesse departamento? Ok. Como vamos fazer? Ah, e a maior dificuldade da igreja hoje é fazer papel das instituições de responsabilidade social. Essa é a maior dificuldade. Yeah. Ela prefere ficar mesmo só com a responsabilidade espiritual, porque isso é a mais fácil. É, é bastante interessante porque o pastor no início disse que as duas coisas não andam separadas. Sim. Hum, a mesma pessoa é espiritual, é física, é emocional, é um pacote, é uma pessoa holística. Foi constituída assim. E a igreja tem se focalizado mais nas questões espirituais. O que faz com que haja separação desta, deste outro lado que não é espiritual, onde a igreja se identifica como uma instituição espiritual, os outros como instituição social. Isso deve-se Yeah. à história da igreja. Hum, Ah,
nós temos, logo no início da igreja primitiva, no livro de Atos, onde surgem os diáconos, onde foi instituído o diaconato, que os apóstolos perceberam que havia uma necessidade humana entre os membros da igreja. E foi criado o diaconato para atender esse lado social. Embora restringia a um assunto que era das viúvas, Uhum. não é? Mas aí houve esse despertar. Porém, com aquilo que foi chamado mais tarde, pela instituição por Constantino da igreja, aí houve uma promiscuidade entre os assuntos sociais, assuntos espirituais e assuntos políticos. Então, gerando uma situação onde não era muito bem claro os papéis. Uhum. E quando a igreja protestante protesta contra esse processo, é verdade que não era por causa disso, especialmente era com relação às indulgências, mas o assunto era o mesmo, envolvia muito a questão social. Aí o que aconteceu é que surge essa dicotomia, onde a igreja decide dizer espiritual, secular. Então, tudo que é secular passou a ser como algo de desdém, Ok. de distância. Não, nós não nos envolvemos nas coisas seculares. Nós nos envolvemos apenas nas coisas espirituais. Então, essa é uma reação a uma experiência não muito boa. Aliás, a história sempre é assim. Todos os movimentos de protesto, todos os movimentos de radicalismo surgem em combate a uma determinada prática. Então a igreja viu que ela perdia aquilo que era a sua essência quando a ênfase fosse nos assuntos seculares. É. Então ela poderia ser confundida. Ou vocês são igreja, vocês são partido político, vocês são ONGs, vocês são o quê? Yeah. Por exemplo, em Moçambique, pela legislação, a igreja não tem permissão de atender assuntos sociais. Ok. Isso é das ONGs. É muito interessante. Bastante interessante, porque Sim. a igreja tem um mandato claro de Deus Exatamente. e vai delegar parte, parte do seu mandato a um outro setor que é o governo. A dor do seu povo, Deus se preocupa. Sim. Tanto. E nós estamos a transferir essa responsabilidade para as outras instituições. Não seria esta uma das prioridades de Deus quando os homens de Deus congregam? Refletir sobre o coração de Deus, refletir sobre o que quebra o coração de Deus. Com certeza, essa é a responsabilidade. Essa é a responsabilidade da igreja, garantir que aquilo que é o coração de Deus está sendo manifesto entre o seu povo. É. E se nós voltarmos na história, nós, por exemplo, vamos encontrar pessoas como o avivamento de John Wesley, né, na Inglaterra. Era um avivamento espiritual, mas incidia sobre alguns aspectos sociais, que foi o uso da mão de obra infantil nas minas de carvão, É. que influenciou o Wilberforce
que começou a campanha contra a escravatura. Então, todo avivamento espiritual, aliás, nós aprendemos o seguinte: todo avivamento que não produz reforma é barulho. Ok. Toda reforma que não produz avivamento é aquilo que se chama, qual é o legalismo. Então, esses têm que andar juntos. É. Não podemos ter reforma só. É legalismo, puro legalismo. Yeah. E não podemos ter só avivamento. Uhum. Isso é só barulho. Yeah. Então, quando temos as duas coisas juntas, Hum. quando o mover de Deus se manifesta numa comunidade, numa sociedade, tem que afetar o ser humano completo. É. É. Então, esse é o que nós temos perdido de vista. Então, nós estamos mais preocupados apenas com sentir-se bem, Hum. mas se meu irmão É. que está do meu lado não está bem. Durante a pandemia eu falei muito sobre isso, muito. Eu disse, olha, a pandemia trouxe algo que a igreja deveria aproveitar. Assumir de uma vez por todas a dianteira como o guardião do bem-estar social do povo. Mas estávamos preocupados apenas só em termos dos nossos tempos abertos para poder orar. Que é um real desafio. E estamos esperando uma situação onde a Oasis, em média, intercepta cerca de 100 pessoas que estão a ser traficadas por mês. E nós acreditamos que o número é maior. Sim. Nós só conseguimos cerca de 100 pessoas. E várias instituições do governo têm feito a sua parte, a CERNIC, a Procuradoria e outros atores. Mas sentimos a ausência da igreja. O que pode recomendar a igreja em relação à questão de tráfico humano? Porque esta é uma realidade. O que eu fui observar numa das perguntas que eu li desse roteiro, que era qual seria o papel da igreja. Um dos primeiros papéis é que esse assunto tem que passar a ser um assunto do púlpito, Ok. porque infelizmente grande parte das nossas igrejas elas aglutinam a sua massa aderente aos domingos. Ok. Então, os domingos seriam o maior veículo para passar a trazer esse assunto para o púlpito. Ok. Temos textos bíblicos que se podem ser usados Oh. para trazer essa conscientização à igreja sobre este assunto. Então, o que eu vejo é passar a ser um dos tópicos, um dos ensinos a ser partilhado Oh. nos púlpitos. Agora, para aquelas congregações que já têm uma organização um pouquinho bem mais estruturada, talvez não precisaria necessariamente ser do púlpito, mas poderia ser para aqueles assuntos, aqueles temas a qual vão ao estudo bíblico, a qual vão aqueles encontros de reflexão, ah, de discussão. Então, poderia ser levado a esse lugar. Mas, infelizmente, a situação prova que grosso número dos nossos membros são domingueiros. Então, o domingo, o culto de domingo é
o melhor lugar para trazer essa mensagem. Então, quando começamos falando no púlpito, já começa a ser um elemento de despertamento Ok. para os membros. Após isso, aí vai descendo gradualmente até as bases mais Oh. elementares. Então, minha opinião seria essa, passarmos a ter sermões Hum. ligados a esse assunto. Não. Muito obrigado. E dizer que os pastores estão equipados. A Bíblia está rica destes exemplos. O que aconselharia a um pastor que está a assistir este podcast? Coisas práticas que podem lhe ajudar a, por exemplo, o próximo domingo ele dizer, vou começar. E no mínimo vou começar desta ou de outra forma. O que aconselharia a um pastor de forma prática ou um membro da igreja de forma prática a ficar envolvido no sermão? Existem várias coisas que podemos fazer, mas em especial eu vou mencionar três. A primeira já falei, não é? Eu recomendo que os pastores parem para fazer um estudo. E hoje em dia nós temos aquilo que nós chamamos, né, o estudo sistemático. Então pega nesse tema, pesquisa e elabora Ok. um sermão sobre este assunto. Então a primeira seria essa situação. A segunda situação que eu recomendaria é que ah, alguém uma vez falou para nós assim, disse um pastor, ele precisa compreender isso. De um lado do sovaco a sua Bíblia, É. do outro lado um jornal. Precisamos ler, precisamos começar a nos informar o que está acontecendo no nosso meio. É claro, hoje já não há muita preocupação com os jornais analógicos nos nossos celulares. Então vamos começar a nos informar para nós sentirmos, para termos compaixão. O que Jesus fazia? Jesus ia à multidão. É. Ou melhor, a multidão vinha a Jesus. E pela presença da multidão, Jesus percebia os problemas da multidão e gerava nele compaixão. Nós não vamos ter compaixão com este povo se nós não ouvirmos, vermos o que eles vivem. Então, informar gera compaixão nos nossos corações. Sim. E quando temos compaixão, nós queremos agir, queremos ser proativos com relação a esse assunto. Então, esse é o segundo aspecto. Ok. E o terceiro aspecto, e por último, infelizmente é algo que para a igreja ainda é um assunto, é um tabu. A advocacia. A advocacia. Nós precisamos, a igreja é a voz dos sem voz. Esse é o nosso papel como igreja, pastores, irmãos em Cristo que nos estão a ouvir nessa hora. Nós somos a voz dos sem voz. A advocacia. Vamos lutar pela causa daqueles que não conseguem lutar por si mesmos. Só desse jeito nós podemos fazer com que a nossa sociedade seja melhor. Não, muito obrigado. Diz que somos a voz daqueles que não têm a voz. Geralmente as pessoas estão numa situação de tráfico ou estão a ser traficadas, são vulneráveis. E pela sua natureza, da situação em que se encontra,
eles estão numa situação de mobilidade. Dificilmente vão pertencer a uma igreja porque eles estão em trânsito. Alguém é traficado em Nampula, pode acabar aparecendo em Vilanculos, por exemplo, numa situação de trânsito. Esta coisa dele não pertencer a um lugar específico não pode contribuir para que ele não seja prioridade e a igreja ficar mais presa com os seus membros. Talvez sim, talvez não. Ok. Uma experiência que nós temos Hum. é com o trabalho com pessoas reclusas, as cadeias. Nós temos grupos que atuam nas cadeias e alguns presos aceitam a Jesus. Após a soltura, a igreja os acolhe. Ok. E muitas das vezes alguns não são de proveniência da igreja, da localização da igreja. Mas há esse, vamos dizer, já existe essa predisposição nesse contexto do Ministério de Cadeia. E isso pode ser aplicável Ok. a uma vítima de tráfico. Então, nós temos o hábito de acolher temporariamente até que o irmão consiga voltar à sua terra de origem. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que já se faz, Ok. embora em um contexto diferente. Então, digo sim, por uma questão de já existir essa, essa prática, e agora diria não, porque nós temos ainda um problema sério no Moçambique. As igrejas, elas são maioritariamente étnicas. Parecendo que não, mas são. Ok. São étnicas. Isso. E como é que isso contribui negativamente ou positivamente para questões que têm a ver com o tráfico humano? Eu não sei como contribuiria negativa ou positivamente, mas com certeza existem ambientes de igreja que não são muito acolhedores Ok. para pessoas de etnias diferentes. Pode dar algo, pode elaborar um pouco mais? Por exemplo, aqui em Maputo, Hum. o grosso número das igrejas, elas fazem questão de ter os seus cultos em Xangá. Sim. Hum. Uma e outra vez tem tradução. As que podem ter traduções talvez são as igrejas bem mais grandes, onde elas têm consciência de um público diversificado. Mas as igrejas pequenas, Hum. o grosso número delas, os cultos são em Xangá. Hum. Hum. E a comunicação em Xangá. Então, para quem não é Xangá, teria muita dificuldade de inserção Oh. nesse grupo. Hum. Ah, não acontece muito no centro e no norte, mas há lugares, por exemplo, eu vou falar especialmente da Alta Zambésia, né? Eu falar do pessoal da União Batista. Parece que é uma igreja Loma. E vais para uma igreja União Batista, a tendência, a língua é o Loma. Hum. Ok. Então, se estás na Alta Zambésia, as chances Hum.
se és de outra etnia, pode não se sentir enquadrado. Então, há esse tipo de situação. Mas o mesmo eu falaria para a Gaza, para a Inhambane, que tem essas características, um pouco a Manica e o Sul de Sofala. Os cenas são muito mais abertos, a não ser que estejamos em comunidades isoladas. Ok, Mas eu já trabalhei muito, não. O, também os Nhunguas têm essa característica. ok, Ah, então, há lugares que as igrejas são etnicamente identificadas. oh, Então, infelizmente, não é o ideal. Não queremos que as igrejas percam a sua identidade étnica, mas também não queremos que isso seja motivo de exclusão. sim. Então, precisamos sempre Ah, contrabalançar. ok. Não, muito obrigado por falar desta coisa da localização, questões étnicas. Hum, para as igrejas que estão nas zonas de alto risco de tráfico humano, estou a falar em shopping, é um lugar de alta mobilidade de pessoas, logo é um lugar de alto risco. Que na terminal da Junta, Marcelo Garcia, nas fronteiras. Como é que as igrejas podem tornar-se aquele lugar de esperança, aquele lugar de intervenção para as pessoas que estão numa situação de tráfico? Porque estão num lugar que a matéria-prima está lá. Quando digo matéria-prima, já está acontecendo o tráfico nessas zonas. Onde Eu, eu diria que poderíamos usar da experiência que uma outra organização não governamental, não vou mencionar o nome aqui só por não publicidade, né? Mas o que eles fizeram? Eles criaram um gabinete onde eles decidiram treinar pastores ok, com relação ao assunto de uniões prematuras. ok. Então, eles viram as áreas de incidência Hum, e foram buscar os pastores dessas regiões hum, para treiná-los na conscientização sobre o assunto. Eu acho que o que nós precisaríamos fazer é, porque a igreja, por iniciativa própria, talvez não conseguiria, yeah, mas nós poderíamos criar formas de como podemos treinar, ok. preparar, conscientizar os pastores Yeah, nessa matéria de tráfico humano, em especial aqueles que estão em lugares de alto risco. ok. Então, o papel da igreja seria muito melhor Hum, desse jeito do que esperarmos hum, que seja uma iniciativa da igreja. ok. Hum, Se for uma iniciativa da igreja, até descer aos lugares de alto risco, o processo poderia ser um tanto quanto longo, ok. porque ainda aqui, onde estão concentradas a maior parte das sedes nacionais das igrejas, esse assunto ainda não é. Ok. Hum, Então, um simples pastor, para tomar uma iniciativa dessa sozinho, poderia ainda ser um pouco ok. difícil, mas se temos parceiros que podem ahm, trazer esse know-how aos pastores e conscientizar sobre o assunto, eu acho que a igreja estaria um pouquinho mais alerta, É, não é? Embora não garantimos 100%, mas cremos que, ah, como diz aquele ditado, água mole, yeah. a pedra dura, tanto bate que fura, né? Então, Hum,
gradualmente indo passar essas sensibilidades. Eu acho que já poderíamos começar até aqui em Maputo, Sim. desafio a Oasis para fazer isso. Hum. Um seminário, Ok. convidem os pastores, nós queremos falar sobre esse assunto. Ok. Como podemos, como igreja, abordar esse assunto? Então, é muito mais fácil uma ONG convidar os pastores do que uma denominação convidar as outras denominações. That's the Então, para alguém que é neutro, tem muito mais É. condição de mobilizar do que alguém que possivelmente se diga assim, esse tem uma agenda, Uma agenda. uma agenda própria. Então, eu acho que para lugares de alto risco, essa poderia ser a minha opinião, né? Ajudar a igreja a entender esse assunto. Ok. Não, muito obrigado. A Oasis, por acaso, já está a trabalhar com uma igreja a nível da província de Tete, hum, e, e tem sido uma boa experiência. Hum, Acredito que com este encorajamento a nossa equipa poderá pensar como ajudar a interagir com algumas igrejas, e realmente a ideia de um seminário, penso eu que é boa ideia, porque abre o espaço para um bom debate. Talvez a igreja já pensou, mas talvez tem certas limitações que nós não sabemos, Na verdade. e daí podemos juntos explorar. Hum, Estamos a caminhar para o fim do nosso podcast. Eh, o que tem a recomendar hum, à comunidade cristã em particular, hum, como já estamos a caminhar para o fim do nosso podcast, em relação à questão de tráfico humano? A recomendação que eu faria, ah, seria a mesma que eu já usei para um outro assunto. Yeah. Nós temos também um problema que é alto grau de índice de abortos. Aborto. E às vezes, como igreja, nós aparecemos apenas para protestar. Por exemplo, para uma lei de aprovação do aborto, aí vamos nós no protesto. Sim. E eu dizia assim: a melhor forma de nós respondermos esse assunto é a igreja começar a criar consciência de que, ok, não aborte, nós vamos cuidar dessas crianças. Sim. Não abortem, dá-nos, Sim. nós vamos cuidar. Porque dizer só não aborte e não dar uma solução É. é o mesmo que nós vamos fazer aqui com o tráfico humano. Ok, não há tráfico humano, mas aonde essas pessoas, como vão ser acolhidas? Então, como igreja, o meu apelo é: vamos estar dispostos a acolher, a abrigar, Sim. a cuidar das nossas filhas, dos nossos filhos, independentemente se eles são ou não, como dizer, filhos biológicos. Então, são pessoas que precisam de uma família, É. que precisam de um ambiente seguro. Vamos nós oferecer Bom. a essas pessoas. Hum. Algumas até engrenam nesse, porque elas estão à procura de oportunidade. Yeah. Que nós, como igreja, temos oportunidade para dar, mas simplesmente ignoramos. Às vezes é nossa vizinha
que está padecendo necessidades. E nós somos capazes de dividir com o nosso vizinho, a nossa vizinha, o que nós temos. É. Então, nós geramos a essa situação. Existe uma filosofia no lixo que se diz assim: não deite fora o lixo, porque ela é de voltar. Então, não vamos fazer vista grossa, É. porque um dia vai acontecer conosco, em nossa casa. Então, antes que isso venha para a nossa casa, vamos prevenir É. lá fora. Então, esse é o meu apelo. Vamos nos engajar em cuidar um dos outros. É. E diz muito bem a palavra de Deus, diz que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Essa expressão órfãos e as viúvas está a dizer é aquela que cuida dos vulneráveis. Então podemos incluir todos os grupos dentro disso. Então a verdadeira religião é aquela que se preocupa com os vulneráveis. É. E se nós não nos preocupamos com os vulneráveis, ninguém fará por eles. Os únicos que têm ciência, habilidade, até diria condição emocional e espiritual para cuidar dos vulneráveis é a igreja. E ninguém mais. E se nós não estivermos a fazer isso, eu vou até usar essa expressão que muitas das vezes não soa muito bem para nós, os pastores. Queremos saber como a nossa igreja está? Vamos para a nossa sociedade. A sociedade reflete o que a igreja é. É. Se a igreja é forte, nós vamos ter sociedade forte. É. Se nós temos uma igreja despida de moral, a sociedade não vai ter. Ok. Então, de uma forma geral, diria, vamos cuidar dos vulneráveis. Só assim nós criamos um ambiente seguro, saudável, não só para os nossos filhos, mas também para os filhos dos nossos vizinhos, amigos e tudo mais. Então, essas são algumas palavras que posso dizer. Tá bom. Muito obrigado por essas palavras sábias, inspiradoras e realmente desafiadoras. Nós somos chamados a cuidar dos vulneráveis. Deus se importa com os vulneráveis. Este foi mais um roteiro dos nossos podcasts e falamos da questão do tráfico humano, que é um problema da nossa sociedade, e convidamos aos nossos telespectadores ou internautas a se juntar a esta causa, proteger os vulneráveis. Muitas pessoas são traficadas, mas nós podemos fazer a diferença. E muito obrigado.